Olá, pessoal. Aqui é a professora Renata Castilho. Vamos falar sobre crônicas? Crônicas é o gênero narrativo, ou seja, tem personagens, enredo, um tempo, um espaço, narrador. Então, gente, o que ele se diferencia dos outros gêneros narrativos? Vamos saber o que a crônica se diferencia? Crônicas são gênero textual narrativo cujo tema abordado são voltados para o cotidiano das cidades, ou seja, o dia a dia nosso, né? Coisas simples, uma caminhada no parque, um passeio de ônibus, então coisas banais do nosso cotidiano que são transformadas em grandes histórias. Isto se foca às crônicas. Como que pode ser vista? A crônica é considerada também um retrato verbal dos acontecimentos urbanos. A maioria das crônicas se passam em grandes cidades, no dia a dia do metropolitano e assim por diante. Onde que costuma ser publicado? Jornais, revistas e ultimamente em blogs. Tem muitos blogs publicando também as crônicas. Quais são os temas abordados? Situações banais, uma ótica particular e criativa, ou seja, pequenas coisinhas do nosso dia a dia são transformadas em grandes histórias. Às vezes um momento engraçado, um momento triste que a gente vive, então tudo isto é transformado em grandes histórias. A linguagem das crônicas costuma ser simples e de alcance popular, ou seja, de uma maneira que qualquer pessoa consiga interpretar, consiga ler, consiga se identificar com a história. Então, a crônica tem essa linguagem simples para que tenha um alcunho popular na história. Personagens. Os personagens da crônica são simples, tão simples que o leitor possa identificar ou encontrar semelhanças com pessoas conhecidas. Eu coloquei uma foto aí da Grande Família. Por que eu coloquei a Grande Família? Que é um exemplo de crônicas. Se você pegar as histórias que se passam na Grande Família, é o cotidiano de uma família, o dia a dia, problemas, trabalho, filhos, estudos, e assim se passa a Grande Família. Todo mundo pode ter um pai parecido com o Lineu, o irmão como o Tuco, o cunhado como o Agostinho. Então, você pode se identificar com esse personagem e você achar alguém parecido, porque são personagens comuns, diferentes de muitos textos como narrativas de aventura, que são personagens totalmente heróicos, longe do nosso dia a dia. As crônicas não, são personagens comuns e presentes no nosso dia a dia, comuns de serem encontrados. Vamos falar dos cronistas famosos. Fernando Sabina é um grande cronista, Rubem Braga, Carlos Heitor Coni, Lígia Fagundes Telles, Machado de Assis, Pedro Bial, que vocês conhecem o Big Brother, já também foi escritor de crônicas, Arnaldo Jabor também, que faz as crônicas do Jornal Nacional, e entre outros, mas eu vou citar o Luiz Fernando Veríssimo, que é um dos mais conhecidos cronistas que existem. Então, são aí alguns nomes de alguns cronistas que vocês podem pesquisar depois, ler as crônicas deles, e vocês vão gostar muito. Quais são os tipos de crônicas que podemos ter? Humorísticas, aquelas que têm um certo teor de humor, histórias que têm a ver com histórias mesmo, e jornalísticas. Vamos saber um pouquinho de cada uma. Crônicas humorísticas. Tem enfoque humorístico acerca das cenas e acontecimentos cotidianos. Uma marca presente nelas é a ironia. Então, pessoal, ela vai satirizar alguns acontecimentos do nosso dia a dia. Sabe aqueles momentos constrangedores que nós passamos? São nesses tipos de crônicas apresentados. O que é ironia? É uma linguagem, você querendo falar uma coisa, dizendo uma coisa e querendo falar outra. Por exemplo, você fala que ele é bonito, mas querendo dizer que ele é feio. Você fala que ele é legal, querendo dizer que ele é chato. Então, na ironia, na crônica joga muito essa ironia. Eles falam uma coisa querendo dizer totalmente ao contrário, com um efeito de humor na história. E os discursos são construídos através de associações inusitadas. Você pode associar um trabalhador com uma criança, você pode associar um relacionamento com uma questão política, assim por diante. Crônica histórica.
é marcada por relatar fatos, acontecimentos históricos, com personagens, tempo e espaço definidos. Um grande cronista, para quem não sabe, foi Luís de Camões. Luís de Camões, antes de escrever os Lusíadas, que é um grande poema dele, ele era cronista, ou seja, ele trabalhava num castelo, escrevendo o dia a dia do rei. Por isso que ele era chamado de cronista também, cronista histórico. Jornalístico. Vamos pegar notícias de jornais e vamos transformar em uma história. Então, os jornalistas pegam histórias cotidianas, histórias tiradas de uma notícia e criam uma história real, uma história cotidiana e de alcance de todos. Pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima.